Olá, boa tarde a todo mundo. Hoje estou aqui com uma das pessoas mais impressionantes que vocês já vão ter a oportunidade de conhecer. Essa moça que vocês estão vendo na tela aqui chama-se Ana Maria Serra. Ela é PhD pela Universidade de Londres, é mestre pela Universidade de Illinois, foi professora da Unicamp, é terapeuta cognitiva, é uma das maiores autoridades em terapia cognitiva no mundo, certamente a maior do Brasil, e é minha amiga. Por incrível que pareça, é minha amiga. Ela também é a diretora pedagógica do ITC, do Instituto de Terapia Cognitiva, e nós temos algumas parcerias rolando por aí. Agora, eu vou começar, a gente vai estar batendo um papo aqui, porque uma das questões que a doutora Ana Serra tem feito e a gente tem conversado é sobre o status da mente das pessoas nesses momentos bicudos que a gente está vivendo de coronavírus. Então, eu vou começar, Ana, vou passar a bola para você já, porque é melhor que você fale do que eu. Mas eu vou te perguntar aquilo que a gente tinha conversado, né? Nós somos, talvez, com certeza, a espécie mais arrogante que existe na criação. De repente vem um bichinho invisível e derruba toda a nossa sapiência de Homo sapiens, de saber tudo, porque a gente não consegue derrotar esse bichinho. Como é que fica a nossa cabeça nessa hora? O que você acha que acontece aqui dentro? O que você pode dizer para a gente? Bem, nós estamos sempre perseguindo uma ideia de controle. Mas, na realidade, esse controle que nós achamos que temos, na realidade, é simplesmente uma ilusão de controle. Então, nós temos certas estruturas sobre as quais nós construímos essa falsa ideia de um controle. E quando essas estruturas se veem abaladas, nós, como se diz comumente, perdemos o chão. E é o que está acontecendo nesse caso. Quer dizer, é um inimigo microscópico, não é? E justamente esse seu caráter microscópico, a sua invisibilidade, é que lhe dá esse poder sobre todos nós. Não é? Então, leva países inteiros a modificarem toda a sua rotina, leva pessoas a se preocuparem, a se assustarem, não é? E nós temos, inclusive, uma das grandes recomendações ou das reclamações, né, das pessoas em geral, especialmente as autoridades, é o pânico. O que nos leva, então, à necessidade de entender melhor o que é a ansiedade, o que é medo, como acontece, não é? E é nesse ponto que nós estamos no momento. Você acredita que esse questionamento da nossa sapiência, essa coisa de nos deixar na incerteza que esse vírus está trazendo, isso está gerando ou pode gerar uma espécie de histeria coletiva, um pânico coletivo, alguma coisa que nos leve a uma situação talvez até não pensada? Bom, essa, na realidade, é a nossa grande preocupação. Qual será o alcance de toda esta situação? Nós ainda estamos vivendo, né, apesar do confinamento, né, desse distanciamento social, nós ainda estamos vivendo o início do problema. Então, à medida que a vulnerabilidade das pessoas for mais e mais ativada, nós, obviamente, nem temos uma ideia muito clara do alcance que isso pode atingir. Então, por exemplo, uma coisa que me preocupa, e obviamente preocupa as pessoas em geral, é a possibilidade de um desabastecimento caso esta crise se prolongue. E nós não sabemos
como as massas, como as pessoas em geral vão reagir a hora que, se por acaso, com o desabastecimento, faltar alimento. Isso seria uma situação realmente extremamente séria, né? E é realmente preocupante. Mas, por outro lado, né, a gente tem que manter um certo nível de estabilidade mental, porque senão, se todos nós entrarmos nessa paranoia coletiva, isso vai virar uma revolução francesa em pleno século XXI. O que a gente pode fazer? O que as pessoas podem fazer para ressignificarem tudo isso que a gente está vivendo agora? Então, veja, da minha área, né, onde eu atuo, obviamente nós temos um modelo cognitivo, não é? Que explica a instalação da ansiedade, do medo e os comportamentos associados, né? Então, o que seria a ansiedade ou o medo? É a resposta emocional a uma atribuição de perigo ou ameaça de eventos que nos rodeiam. Então, deixa eu entender, então. Você está dizendo, então, que a ansiedade é uma atribuição, significa é alguma coisa que a gente faz para a gente ficar ansioso. Exatamente. Então, a vulnerabilidade percebida pelo sujeito é o que resulta na sua resposta emocional de ansiedade ou de medo. Então, a situação em si, ela não comporta nem perigo, nem falta de perigo. O real objetivo, obviamente, existe e ele não está sob nosso controle. Mas o que nos leva à resposta emocional da ansiedade e do medo é a atribuição de um significado ameaçador ou de perigo exagerado a elementos do real. Quer dizer, na realidade, o grande problema é aquilo que você disse, ele não está sob nosso controle. Quer dizer, então, nesse momento, como ele não está sob nosso controle, a loucura é livre, é isso que você está dizendo? Poderia ser colocado dessa forma, não é? Tudo na realidade, tudo se resume à interpretação, à representação do momento atual que as pessoas fazem. Então, estamos felizes em ver que a grande maioria das pessoas, pelo menos até este ponto, está ainda se mantendo sob controle. Não é controlando seus pensamentos, as suas crenças e se mantendo relativamente calmas, mesmo diante de uma situação cujo alcance nós ainda não conhecemos. Mas existem pessoas neste momento que já passaram desse nível, não é? Que já estão presas de emoções sem muito autocontrole, que são as pessoas que estão imaginando as piores probabilidades, são as pessoas que temem efetivamente, não apenas, né, por detalhes, aspectos dessa situação, mas pessoas que temem pela própria vida, pela vida dos seus familiares, por exemplo, né? Todos estamos passando por ameaças e perigos, sim. Mas a intensidade da nossa ansiedade e medo será proporcional a quão gravemente nós imaginamos esses perigos e também a quão gravemente nós nos damos conta de que não temos controle sobre essa situação. Então, na verdade é assim, né? Que a gente está debaixo de uma ameaça significativa é verdadeiro. Que se isso for uma pandemia, como disse a ONU lá com o WHO, né, com o World Health Organization, eles estão dizendo que nós estamos com uma pandemia. Numa pandemia,
se espera que 80% das pessoas acabe ficando doente ou acabe adquirindo esse vírus. Se a gente está realmente num estado de ameaça nesse sentido, não é razoável a gente sentir medo? É razoável a gente sentir medo. Porém, eu tenho uma outra pergunta a você. É funcional a gente sentir medo? O que você quer dizer com funcional? Então, os custos são maiores do que os benefícios. Não é? Imagine você, uma pessoa que ainda não contraiu o vírus, mas ela pensa, por exemplo, né, que ela pode vir a contrair. Então, nós temos duas possibilidades. Uma pessoa contrai o vírus ou ela não contrai. Imagine uma pessoa que vem já ansiosa, já com muito medo, e recebe a notícia de que contraiu o vírus. Essa pessoa já estava ansiosa, já estava desgastada e reagirá muito mal a essa notícia. Isso é uma sentença de morte nesse momento. Inclusive, assim, com prejuízos ao seu tratamento e etc. Agora, uma pessoa que vem se mantendo razoavelmente lúcido a respeito da possibilidade, mas procura, de uma forma flexível, né, não imaginar o pior, ocupar-se das coisas imediatas, se essa pessoa recebe depois uma notícia de que contraiu o vírus, a sua reação será diferente. Ela vinha calma e tranquila. Portanto, quando ela é colocada diante de um perigo que se tornou real, então a sua reação não será tão descontrolada ou tão intensa, e essa calma ou confiança com a qual ele vinha auxiliará no efeito do tratamento. Né? E podemos imaginar, inclusive, a situação contrária. A pessoa não vai contrair o vírus. Então, ela se desgasta, se preocupa, e é uma preocupação desnecessária e dispensável, porque ela não vai contrair. Agora, aquele que vem calmo e tranquilo, quando recebe a notícia de que está tudo bem, de que não contraiu, ele então vai ver que ainda bem que eu estava calmo, porque teria sido uma preocupação desnecessária, não é? E só se eu puder adiantar mais um conceito, né? Eu costumo dizer claramente a pessoas da minha convivência, especialmente aos meus pacientes, que o preocupar-se com alguma coisa não leva a muito resultado, nem é tão fundamentado ou necessário. O que sim nós temos que fazer é nos ocupar de solucionar um problema, de prevenir um problema, de nos ajudarmos e ajudar a outras pessoas a ultrapassarem problemas, né? A preocupação efetivamente é algo que tem um custo muito alto e muitas vezes o objeto das nossas preocupações, na realidade, não se materializa nunca. Então, estivemos preocupados sem necessidade. O que você está dizendo, então, é que não vale a pena a gente se preocupar com a onça só de ouvir o rugido. É preferível a gente estar frente a frente com ela, né? Não, é preferível nós não a encontrarmos nunca. Tá certo, é melhor. Não é? Se nos ocuparmos da situação, nós poderemos evitar nos defrontar com a onça. Não é? Tá certo. E me diga uma coisa, esse medo que as pessoas estão sentindo hoje, e que está, em alguns casos, até deixando as pessoas realmente fora do seu estado normal de capacidade de apreensão de conceitos e capacidade de entendimento, tudo isso, existe alguma maneira objetiva que as pessoas possam usar para poder diminuir esse medo? Então, como eu já deixei mais ou menos sugerido, né, é que a nossa
experiência de ansiedade e medo, ela é proporcional ao grau de vulnerabilidade que nós atribuímos a nós frente ao real. Então, quanto maior for a vulnerabilidade que nós estimamos, né, a que estamos sujeitos diante do real, maior será a intensidade da nossa emoção de ansiedade ou medo. Então, eu já deixo claro que o nosso medo, ele nasce, na verdade, no nosso processamento do evento ou da situação do real. Quer dizer, o medo é uma consequência da forma como a gente pensa a respeito do assunto. Sem dúvida. E se você estiver, nesse momento, tomando as suas medidas de asepsia normais, que estão sendo amplamente divulgadas aí, tudo isso, você estaria se ocupando e não se preocupando com relação ao que está acontecendo no mundo hoje, é isso? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, eu me ocupo de solucionar um problema, eu me ocupo de evitar maiores problemas. Mas isso não vale só agora para o momento do vírus, né? Isso vale para tudo, isso vale para a vida inteira. Quer dizer, é uma coisa que, independente de qual momento você está vivendo, a tua capacidade de atribuir significados às coisas, ela é tua e, consequentemente, você vai levar isso para a vida inteira. Exatamente, né? A nossa forma de processar a informação é determinada por unidades que nós chamamos de esquemas cognitivos. Então, veja, né? Existe o real objetivo independente da nossa atuação. Mas quando nós queremos perceber esse real, processar esse real, na realidade nós o processamos através desses esquemas cognitivos, que resumem a nossa experiência de vida até aquele momento, e o resultado desse processamento é um outro real. Já não é o real objetivo, mas é o real de cada pessoa. Como eu costumo dizer, temos o real e temos o real linha. O real linha é construído pela pessoa na sua interação, na sua urgência de processar continuamente o real. Agora, veja, a incidência de transtornos de ansiedade na população em geral, ela é muito grande. É grande, né? Muito grande. Nós antes lidávamos muito com depressão. De repente, a partir do início do novo milênio, nós começamos a lidar mais e mais com portadores de transtornos de ansiedade. E esses portadores de transtornos de ansiedade são aquelas pessoas que não conseguem um grau de mínimo, né, de realismo, de objetividade ao processar o real. Mas são pessoas que atribuem ao real um valor exageradamente grande de ameaça ou perigo. E atribuindo, representando o real como ameaçador, a nossa única reação emocional cabível seria o medo e a ansiedade. E a maior parte das pessoas, os 80% da população que não tem um transtorno de ansiedade, são pessoas que estão cientes do perigo, né? Mas até vivem como se o perigo não existisse. Quer dizer, eu vou pensar no perigo quando isso for necessário, efetivamente, para a minha sobrevivência. Mas se eu puder passar os meus dias, né, negando essa vulnerabilidade frente ao real, negando esse perigo, né, melhor eu viverei. Porque é funcional eu estar consciente do perigo, quando eu estou diante dele, o que exige alguma ação da minha parte. Mas não é funcional eu viver continuamente sob o efeito de uma realidade que é adversa, né? Quer dizer, nós somos vulneráveis frente ao real? Na realidade, nós somos. Mas é funcional nós estarmos cientes continuamente dessa vulnerabilidade? Não, porque o medo e a ansiedade têm um ônus, né, muito grande.
ansiosos e com medo, nós, inclusive, distorcemos o real na direção da vulnerabilidade, né? O que não é interessante para nenhum de nós. O medo, desculpe, a vulnerabilidade existe, mas não seria funcional estarmos conscientes dessa vulnerabilidade 24 horas por dia e muito menos de uma vulnerabilidade que decorre de uma atribuição exagerada de significado de perigo e ameaça, né, aos eventos corriqueiros da vida. Quer dizer, no fundo, isso é um pouco a bênção da gente não saber o dia que você vai morrer. Quer dizer, isso é uma forma da gente estar... Porque todos nós vivemos essa nossa vida como se nós fôssemos eternos e indestrutíveis. Então, isso é uma bênção, porque se você fosse pensar que eu posso morrer daqui a 1 segundo, meio segundo, 0,25, eu ficaria louco, né? Você acredita que essa coisa da ansiedade no século XXI, isso tem a ver com níveis de estresse mais elevados na média de comportamento de vida de todos nós? Sim, né? Essa maior incidência dos transtornos de ansiedade está relacionada, né, muito às nossas maneiras contemporâneas de viver. Não é? Então, existe, em primeiro lugar, a busca do controle. Não é que, obviamente, como nós vimos no início dessa conversa, é uma ilusão. Nós temos também, né, grandes aglomerações urbanas que acabam resultando em insegurança real, não imaginada, não é? Nós temos também as pessoas colocando muitas das suas expectativas, né, sobre, por exemplo, a carreira, a atividade profissional. Uma coisa que me preocupa, que é um fenômeno agora recente, são os nossos jovens. Parece que todos os jovens hoje têm a expectativa de, no mínimo, terem uma startup, que é uma pretensão que vai se realizar por um número mínimo desses jovens. Mas todos acreditam que o mínimo critério de sucesso é, no mínimo, ter uma startup. Então, são formas de viver contemporâneas que nos impedem de utilizar a flexibilidade cognitiva para avaliar a nossa vulnerabilidade. Não é? Com flexibilidade cognitiva, nós temos até o que você chamou da bênção de não saber quando é que a gente vai morrer. Sim, com a flexibilidade cognitiva, nós lidamos de formas um pouco mais realistas com as exigências, com os perigos da vida atual. Nós vivemos hoje num mundo completamente diferente daquele que nossos pais viveram. A gente está numa situação de abertura de informação e de alcance dessa informação que é inaudita. Nós nunca tivemos uma situação como essa na história da humanidade. Esses processos, eles têm claramente uma vantagem que nos colocam muito mais à vontade com relação às mudanças. Por outro lado, também nos colocam numa posição de extrema fragilidade em relação a essas mudanças. A única coisa que a gente sabe hoje é que as mudanças nunca mais serão tão lentas quanto agora, porque a partir de agora elas sempre vão se acelerar. Esse efeito do coronavírus, esse efeito dessa Covid-19, vai mudar a forma que a gente vê o mundo? Vai mudar a forma como a gente vai encarar o futuro a partir de agora? Olhe, eu já me perguntei a respeito disso, qual o efeito a curto, médio e longo prazo que terá, e nós, obviamente, não temos grandes respostas, né? Eu posso hipotetizar
que a curto prazo as pessoas terão uma ideia bem clara, terão uma percepção bem clara da sua real vulnerabilidade. Então, o primeiro impacto, né, dessa situação será fazer as pessoas estarem mais alertas com relação aos reais perigos da vida neste planeta, por exemplo. A médio prazo, eu imagino que se a população em geral, com exceção dos portadores de transtornos de ansiedade, irão se adaptar a uma nova realidade. Eu tenho a impressão que a ênfase, né, a doenças, a informações, né, tende a melhorar nos próximos, supondo, né, 10, 20, 30 anos. Mas eu creio, né, conhecendo como o homem é incauto, né, na realidade... A mulher também, viu? A mulher também, pelo ser humano, né? Conhecendo esse aspecto incauto do ser humano, daqui a 30, 40, 50 anos, nós apenas vamos nos lembrar deste episódio, não é? Assim como as pessoas ainda se lembram, por exemplo, de guerras passadas. Né? Contar às pessoas, você não imagina, eu estava lá, eu fiz tal coisa e tal coisa, e tudo isso afetou tal número de pessoas, né? Vai se tornar apenas mais uma história no imaginário do homem, do ser humano, né? Porque eu imagino que a sua qualidade de incauto o faz se esquecer muito rapidamente de experiências aversivas. Mas isso, como eu disse, né, é apenas uma hipótese, porque é impossível nós podermos avaliar a longo prazo, né, porque nós não estivemos, por exemplo, presentes na gripe espanhola. Né? Nós não vimos, nós apenas ouvimos a respeito. Não é verdade? Então, uma experiência com uma real pandemia como esta, nós estamos experienciando pela primeira vez. O que é objetiva? Quer dizer, é assim, né? A pessoa está, nesse momento, se sentindo fragilizada, está se sentindo pequena em função do desafio que está sendo apresentado. A pessoa esquece que 80% das pessoas que contraírem o vírus não vão apresentar sintomas dele, não vão precisar ser hospitalizadas, não vão precisar se tratar, não vão precisar de nada disso. Mas é uma fragilização que a gente está sentindo e passando. O que a pessoa pode fazer na sua cabeça, que exercício mental ela pode fazer para que ela possa diminuir essa atribuição de importância que ela dá a essa fragilidade? O que ela pode... funciona aquela coisa de você imaginar o vírus diminuindo de tamanho e sumindo, desaparecendo? Funciona essa visualização que é tão preconizada pelo pessoal que faz meditação e que diz que a gente tem que imaginar um mar revolto e que vai se acalmando e tal? Como é que é isso? Você, na tua experiência como terapeuta e tendo já tratado de tanta gente nesse mundo inteiro, o que você recomenda às pessoas como ação direta, imediata? Então, olhe, né? Imaginar um mar revolto que aos poucos se acalma, talvez traga, né, em decorrência dessa experiência, uma redução na ansiedade e no medo. Mas há também outras formas de nós encararmos, né? Primeiro, vamos dar o benefício da dúvida, não é? Então, se todos corremos, né, um risco de contrair a doença, todos corremos o risco de ter, né, uma experiência muito grave com essa doença, inclusive alguns de nós não sobrevivendo, ou membros da nossa família não sobrevivendo, né? Vamos então
ajudar-nos a permanecer saudáveis, por exemplo, dando o benefício da dúvida. Essas probabilidades podem se materializar, como também podem não se materializar. Para mim, para os membros da minha família, para a população mais próxima a mim, não é? Então, vamos, por enquanto, não aceitar isso como uma possibilidade. Vamos aguardar maiores informações. Não é? Eu Entendi. estou me colocando. Você se coloca na posição, então, de dizer que você está preconizando uma atitude lógica no enfrentamento da situação. Quer dizer, quais são as reais possibilidades disso acontecer? O que realmente isso pode gerar? E esse é o caminho que você está sugerindo. Sim, sem dúvida, né? Flexivelmente avaliar as informações do real, e nós estamos continuamente recebendo evidências, por exemplo, de que o problema é grave e evidências de que o problema não é grave, que é uma histeria coletiva. Então, nós não sabemos em que efetivamente acreditar. Eu vejo grandes experts dando depoimentos que são antagônicos, né? Um grande expert diz uma coisa, né? Todo cuidado é pouco, tem que obedecer todas as normativas, e eu vejo grandes experts do outro lado dizendo: nós estamos desnecessariamente, injustificadamente quebrando as estruturas econômicas financeiras do mundo. Nós pagaremos um preço muito alto por esse posicionamento. E você vê, ambos são experts, cujos depoimentos merecem que nós acreditemos neles. Mas como eu posso, então, reagir diante de informações desencontradas? Eu me ponho num estado de ceticismo. Eu me ponho num estado de dar o benefício da dúvida. E vou aguardar e lidar com os problemas à medida que vão de forma mais clara se apresentando. E, obviamente, tomando agora todas as precauções que me são possíveis tomar. Correto. Olha, eu acho que nós temos aí algumas coisas de precioso, né? Quer dizer, essa forma de encarar o problema com lógica e buscando a solução em vez de se fixar no problema, eu acho que é muito importante e é fundamental. Concordo com ela em gênero, número e grau. Você teria alguma coisa, algum recado a mais para você passar para todo mundo que está nos escutando agora, não? Olhe, a nossa vulnerabilidade, ela é produto de algumas representações, né, de alguns processamentos. Então, veja, né, eu me considero mais vulnerável e, portanto, fico com maior medo quando eu avalio a probabilidade de ocorrência, por exemplo, né, de eu contrair o vírus, e quando eu reconheço o grau de aversão que contrair o vírus teria sobre mim. Então, quando eu avalio esses dois fatores, né, a probabilidade de ocorrência do evento que eu temo e o grau de aversão dele, isso me leva a um estado grande de ansiedade. Mas eu estou me esquecendo de dois outros muito importantes fatores. Primeiro, o grau de enfrentamento, que é representado por todos os meus cuidados, pelo confinamento voluntário e tudo, e o grau de resgate por outros. Se por acaso eu efetivamente contrair o vírus, outros, como os médicos, todo o serviço de saúde, os medicamentos, são elementos que podem me resgatar desse estado caso eu venha a ocorrer. Então, vamos nos fixar naquilo que depende de nós. A probabilidade de ocorrência de eu contrair vírus não depende de mim. O grau de aversão, ele é aversivo per se. Agora,
o meu grau de enfrentamento, isso depende de mim, isso me devolve alguma sensação de controle. E o reconhecimento do grau da possibilidade de resgate por outros medicamentos, tratamentos e médicos também reduz a minha ideia de estar sujeito a um perigo e uma ameaça que são incontroláveis, né? Então, vamos nos fixar naquilo que depende de nós. Vamos nos fixar naquilo que a gente ainda pode controlar. O meu enfrentamento, a mobilização dos meus reais recursos de enfrentamento, como estamos tomando todos os cuidados, e o grau de resgate por outros, que também é real. Então, nos fixando nesses dois elementos, nós vamos conseguir mitigar, colocar sob controle as nossas reações emocionais de ansiedade e medo. Olha, eu acho que eu quero te agradecer primeiro pela disponibilidade de nos orientar nesse momento assim tão complicado, né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aqui também e a gente poder, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado um pouco da sapiência dessa moça. Vocês não acreditam, ela é pequenininha, ela tem esse tamanho assim, mas é uma fera, malandro. Essa moça aí não é mole, não. O que ela conhece é uma coisa impressionante. Eu vou terminar por aqui, para também não tomar muito o teu tempo, Ana. Mais uma vez agradecendo, deixando que você dê o seu recado final para todo mundo que está assistindo a gente aí. Bem, como eu disse ainda há pouco, eu espero muito que em 10 anos, né, nós possamos olhar esse episódio, né, com muita sabedoria, né, a palavra que você usou algumas vezes, né, e que nós possamos lucrar daquilo que vai nos ajudar e superar o mais rapidamente possível a ansiedade, o medo, as lembranças, né, aversivas, que não vão nos ajudar em muita coisa. E espero mais ainda que na nossa tendência, né, na tendência do ser humano de olhar o real, desprezando, né, indicações de perigo ou ameaça, como nós vimos, né, somos vulneráveis, né? Mas nos lembrar dessa vulnerabilidade o tempo todo não é muito boa ideia. Traz mais custos do que benefícios, né? Então, que daqui a uns 20 anos a gente possa usar essa lembrança apenas como uma experiência e como uma história para contarmos para as pessoas que não... Ao pé do fogo. É verdade, mas eu agradeço imensamente a oportunidade, eu espero ter contribuído para alguma coisa e agradeço a você as excelentes perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço.